Fala, rapaziada, vamos demonstrar aqui rapidamente a equação que a gente pode usar para condução de calor em tubos cilíndricos, né? E aqui eu já fiz um esquemático para a gente, um tubo cilíndrico, cujo interior dele, a superfície interna dele, tá? Essa superfície aqui interna está sujeita a uma temperatura T1, a superfície externa está sujeita a uma temperatura T2, o raio interno e o raio externo são R1 e R2 respectivamente. E aí, qual a equação que a gente vai usar, rapaziada? Lembrando que para condução de calor, né, ou seja, em meios materiais, a gente pode usar a lei de Fourier, que diz o seguinte para a gente, que o fluxo de calor que atravessa uma área, né, a potência de calor que atravessa uma área, é menos a condutividade térmica, que multiplica a área da seção reta, né, vezes a derivada da temperatura, o gradiente de temperatura em relação à direção x, ou, no nosso caso, radialmente em relação a r, beleza? Então a gente vai usar essa formulinha aqui e vamos desenvolver o nosso equacionamento a partir dela, tá beleza? Só que a gente tem que tomar atenção num cuidado, rapaziada. Isso aqui, essa área, essa variável, ela representa fluxo, e fluxo, na verdade, para a gente é sempre em relação à perpendicular de uma área, né? Não existe, não faz sentido definir fluxo paralelo a uma área. Porque o que é fluxo? Fluxo, por definição, é uma quantidade que atravessa uma determinada região, né? Se a gente for pegar uma coisa que atravessa paralelamente, paralelo não atravessa, né? Está simplesmente andando do lado. Então, essa área aqui tem que ser a área perpendicular ao movimento do calor, né? Então, a gente pode perceber já de cara que o movimento do calor aqui ele vai ser sempre radial, né? Por causa da simetria esférica do nosso problema. Então, a gente, claro, estamos desconsiderando aqui os efeitos de borda, né? Então, desconsiderando esses efeitos de borda, a direção de propagação do meu calor vai ser radial em relação a essa linhazinha aqui que representa o centro dos cilindros, né? Que são concêntricos, tá? Então, a gente vai ter que desenvolver a partir dessa forma, tá? Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos definir o seguinte: fluxo ele vai ser constante, a condutividade térmica também vai ser constante e a área vai ser definida conforme o nosso raio, beleza? Então vamos separar cada variável, dt para um lado, dr para o outro, e vamos ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa a partir disso. Vou aqui já separar, menos kdt é igual a fluxo que multiplica dr, e eu já vou passar a área dividindo lá para o outro lado, beleza? Aqui deste lado já está tudo certo para a gente integrar em relação a T1 e T2 e aí encontrar um valor. Aqui ainda temos um problema, porque a área que meu calor atravessa, que meu fluxo de calor atravessa, está continuamente variando conforme ele vai se afastando cada vez mais do centro, né? Mas eu consigo definir isso muito facilmente. Eu posso, por exemplo, assumir que este cilindro ele tem um comprimento Lzinho, beleza? E a partir desse comprimento Lzinho, basta calcular a área superficial do cilindro, né? Que a gente sabe que é o que? A área superficial do cilindro é o L, que multiplica o comprimento dele, não é mesmo? E o comprimento dele é dado por 2π, por 2πr, beleza? Então, 2πr vezes L define a área superficial dele, que é justamente a área que o nosso calor, que o nosso fluxo de calor está atravessando. Então, eu vou ter que usar essa informação aqui. Então, menos K dt é igual ao fluxo, que é uma constante, que multiplica dr sobre 2π Rzinho genérico, que multiplica o L do cilindro. Agora a gente já temos condições de aplicar a nossa integral, de botar as nossas integrais aqui nos limites de integração, né? Do lado esquerdo dessa equação, por exemplo, eu estou indo de T1 até T2, beleza? Do lado direito, por sua vez, eu estou indo de R1 até R2. E agora a gente já tem condição de, já temos condição de continuar esse cálculo aqui, beleza? No lado da esquerda, o menos K ali passa para fora da integral, fica a integral de dt, que é simplesmente temperatura, aplicado no limite de integração de T1 até T2, beleza? Então já temos o lado esquerdo pronto. Do lado direito, quem que a gente pode retirar da integral? É o fluxo sobre 2πl, não é mesmo? Porque são todos valores constantes em relação à integral. Então, fluxo sobre 2πl, integral de dr sobre r, a gente já sabe que vai dar ln do módulo de r, né? Então vai ser ln log neperiano do módulo de r aplicado nos limites de integração de R1 até R2. Se a gente for abrir mais ainda essa conta, o que a gente vai ter de interessante? Menos K, que multiplica T2 menos T1, é igual ao fluxo sobre 2πl,
que multiplica log neperiano de R2 menos log neperiano de R1, ou seja, ln de R2 sobre R1. Beleza? E aqui agora o nosso último trabalho seria simplesmente isolar quem que é o fluxo para a gente, que é o que a gente quer calcular, né? O que a gente quer calcular efetivamente. Então deixa eu só fazer um reaproveitamento de espaço aqui ligeiramente, beleza? Vou jogar essa equação aqui um pouquinho para cima, para liberar espaço para a gente continuar aqui fazendo a nossa conta. Então eu já cheguei no resultado bem interessante. Já cheguei que menos a condutividade térmica que multiplica T2 menos T1 é igual a fluxo sobre 2πL, que multiplica o log neperiano da divisão dos raios. E por que eu já tirei o módulo? Porque eu sei que ambas essas distâncias naturalmente são positivas, beleza? E aí só preciso isolar o fluxo em relação a isso. E aí como é que vai ficar a nossa continha, rapaziada? Vai ficar K, que multiplica T1 menos T2, que multiplica 2πL, tudo isso sobre log neperiano de R2 sobre R1. E aí está aqui a nossa formulinha que calcula o fluxo de calor em objetos cilíndricos, né, em tubos cilíndricos, dado que o interior do tubo está numa temperatura, a superfície interna do tubo está numa temperatura e a superfície externa está em outra. Então, ficamos por aqui, rapaziada. Espero que tenha sido proveitoso e até uma próxima.